Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. As boas-vindas a todos vocês, as pessoas que nos visitam, sintam-se bem, é uma alegria recebê-los aqui. Nós estamos tratando sobre esse tema, compartilhando o Evangelho, cumprindo a missão no século 21. Compartilhando o Evangelho, cumprindo a missão no século 21. A nossa agenda, por que compartilhar o Evangelho, nosso primeiro encontro, no segundo domingo do mês, com quem compartilhar o Evangelho, domingo passado, como compartilhar o Evangelho, e hoje, quando compartilhar o Evangelho. O que é que nós vimos anteriormente? Primeiro princípio, Jesus está vivo, tem plena autoridade e é quem disse ser, e está certo em tudo o que ensinou. Assim, os discípulos são chamados a gerar outros discípulos. Esse foi o primeiro princípio. Por que compartilhar o Evangelho? Porque existe um imperativo. Qual é o imperativo? Qual é a ordem? Façam discípulos. O segundo princípio, como discípulos de Jesus, somos portadores da boa notícia de salvação. Por isso, devemos compartilhá-la com aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Aqui é o com quem compartilhar. Quantas são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, né? A gente pode começar a pensar, segundo o texto que foi pregado aqui pelo Tássio, André levou o próprio irmão, Pedro, que depois viria a ser o apóstolo Pedro. Então, André levou o seu irmão. Então, a gente pode pensar na família, na parentela, vizinhança, amigos, colegas de trabalho, colegas de classe, porque são essas pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Pessoas com as quais nós nos relacionamos. Evangelização por relacionamento. Essa é a ideia. No domingo passado, compartilhe o Evangelho sendo gente boa. Desenvolva relacionamentos saudáveis em sua vida, pois isto faz bem a você, ao próximo e a todo mundo. Aí é o como. Como compartilhar? Sendo gente boa. Sendo gente boa. As pessoas não aguentam mais o fake, o falso, o hipócrita. Então, como é que a gente evangeliza, compartilha? Sendo agente e gente boa. Gente que é capaz de abraçar, de sorrir, ter uma palavra amiga, mas também chorar quando tem que chorar,
abrir o coração, se mostrar, desenvolvendo relacionamentos saudáveis, pois isto faz bem a você, ao próximo e a todo mundo. Então foram os 3 princípios que nós vimos. Lembrando que no dia 12 de agosto de 1859, chegava aqui no Brasil o primeiro missionário presbiteriano, Ashbel Green Simonton. Então o mês de agosto é um mês importante para a nossa denominação, porque nós temos como marco inicial, o pontapé inicial, o início de tudo, dia 12 de agosto de 1859. Então a história da IPB começou a ser escrita a partir da chegada do Simonton, lá no Rio de Janeiro. Hoje, eu queria compartilhar um texto com vocês, porque vamos tratar do quando. Quando compartilhar? Quando é que a gente deve compartilhar? Por quê, com quem, como e o quando. Quando eu devo compartilhar? E aí, 2 versículos apenas. O texto diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Você já deve ter percebido que hoje eu vou falar a respeito de oportunidades. Quando é que a gente deve compartilhar o Evangelho? Quando surgir uma oportunidade. Por que, Gustavo, quando surgir uma oportunidade? Porque a pior coisa que tem é a pessoa inoportuna. Não sei se você gosta, eu detesto gente inoportuna. Sabe aquela gente que, quando devia calar, fala? Você conhece alguém assim? Já sei, seu cunhado. Conhece gente assim? Quando devia calar, a pessoa fala. E aí, aquela sensação de como a pessoa foi inoportuna. Não era a hora. Mas, pensem no seguinte, tem o outro lado. Tem o avesso do avesso do avesso, como diria Caetano. Surge a oportunidade e a gente não fala. A pessoa baixou a guarda, era o momento. A gente não fala. A pessoa começa a abrir o coração e a gente perde a oportunidade. Tem o outro lado também. Então hoje eu quero conversar com vocês a respeito de oportunidade, porque eu acredito piamente nisso. A gente não precisa forçar a barra. A gente não precisa ser inoportuno. Falar quando deveria calar. A gente não precisa. Aliás, na faculdade eu tive aula com um professor de direito penal, que dizia o seguinte: quem força a barra é estuprador. Quem força a barra é estuprador. Ele dizia isso, como piada, como xiste. E é verdade mesmo. A gente não precisa forçar a barra. Porque o próprio Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho, no meu caminho, e aí vai surgir uma oportunidade para a gente compartilhar o Evangelho. É simples assim. A gente não tem que forçar a barra. A gente não precisa ser inoportuno. A gente não precisa, entre aspas, estuprar ninguém. Ninguém. E tem muita gente que foi violentada. E por isso, igreja, crente, porque alguém possivelmente forçou a barra. Violentou, machucou.
Uma palavra não bendita, mas uma palavra maldita que feriu a alma e a pessoa se fechou. Conhece gente assim? Eu conheço. O sujeito não quer nem saber falar de igreja. A pessoa não quer ver o crente pintado de ouro pela frente. E aí por quê? Por quê? Se a gente for cavar, com certeza essa pessoa sofreu algum tipo de violência. Algum tipo de violência. Lá atrás. Na maioria dos casos, a pessoa sofreu uma violência. Um crente chato passou pela vida dela. Um crente chato passou pela vida dela. E aí, é só Deus mesmo para operar um milagre. Bem, vamos orar antes de prosseguirmos? Senhor, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no último capítulo da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, e versículos 2 a 6, as últimas recomendações do apóstolo à igreja, e Paulo concentra o seu discurso em dois argumentos. Ele vai falar sobre oração, e tem tudo a ver. Oração, se a gente quer compartilhar a palavra de Deus com alguém, o evangelho de Jesus com alguém, o pano de fundo é a oração. A gente tem que dobrar o nosso joelho realmente, para que Deus coloque nos nossos lábios a palavra de sabedoria, para a gente saber conduzir a nossa conversa, o nosso papo com a pessoa. Então, o pano de fundo é a oração e o bom testemunho diante dos não cristãos. Nos versículos 5 e 6, o texto que nós lemos, Paulo compartilha os meios pelos quais podemos nos tornar mais eficazes. O nosso compartilhamento vingar, dá certo. Porque eu fui até uma praça no centro da cidade com um punhado de folhetinhos, e eu distribuí aqueles folhetinhos. Eu fiz isso. Mas, de lá para cá, eu me convenci que o método mais eficiente de evangelização é o método de evangelização por relacionamento. Eu tenho que ser um instrumento de Deus na vida das pessoas com as quais eu me relaciono, porque evangelizar é responsabilizar-se. Essa história de entregar folhetim, é claro que isso, num dado momento da história, funcionou. É claro que teve gente que se converteu porque recebeu um folheto. Eu não quero entrar no mérito da questão. Mas hoje em dia, o que tem se mostrado como método mais eficiente, evangelização por relacionamento, porque evangelizar, repito, é responsabilizar-se pela pessoa, é entrar na vida dela, é caminhar ao lado dela, é estar com ela. Não é essa história impessoal, pragmática, de entregar um folheto e depois, agora o problema é com Deus. Um dia a igreja pensou dessa maneira. Hoje, pelo menos os professores no seminário, igrejas, irmãs, têm usado o método do evangelismo por relacionamento, que tem se mostrado muito mais eficiente. Então, meios pelos quais podemos nos tornar mais eficazes em apresentar o amor de Jesus às outras pessoas. O que podemos aprender com o texto bíblico? O que é que nós podemos aprender com o texto bíblico? E agora, então, o princípio. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Comporte-se bem,
tenha uma conversa saborosa e esteja sensível às oportunidades que o próprio Deus lhe concede para compartilhar a fé em Jesus Cristo. Tem novidade nisso? Tem surpresa nisso? Tem alguma coisa assim, nossa, meu Deus, eu não sabia? Não, não tem. Nós estamos cansados de saber que esse é o caminho. É a gente ter um comportamento condizente, a gente ter uma conversa boa, um papo legal, e a gente aproveitar a oportunidade. Está aí o quando. Comporte-se bem. Eu até brinquei com algumas pessoas que, se fosse algum tempo atrás, eu diria o seguinte, que nós precisamos ter comportamento irrepreensível, que a nossa vida não pode ter falha. Eu pregaria assim, há 10 anos atrás. Não prego mais desse jeito, porque comportamento irrepreensível, vida sem falha, quem é que tem? Eu não tenho. Às vezes dou os meus bola fora. Às vezes dou. E como diria um amigo meu, muitas das vezes dou. Mas uma vida condizente. Com o quê? Pô, eu sou discípulo de Jesus. Você é discípula de Jesus. Então tem que ter um mínimo. Não é mesmo? Tem que ser algo condizente. Perfeição não é o caso, porque a gente erra, a gente falha. Nós somos pecadores. Mas tem que ter um mínimo. Tem que ter um mínimo. É o tal do comportamento. Acho que me adiantei. Mas não é perdido. Vamos ler juntos o versículo? Vamos lá? Sejam sábios no procedimento para com os de fora. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A primeira palavrinha ali, em destaque em negrito, procedimento. É essa palavrinha grega. Peritatei, que literalmente significa andar, comportar-se, conduzir a vida. Então, perfeição, beleza, está fora. Não dá para encaixar ninguém. Não tem jeito. Perfeitos não somos. Às vezes daremos a nossa bola fora. Não tem jeito, a gente erra. A gente mira no alvo e erra o alvo. Nós somos pecadores. Mas tem um procedimento. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e notar, opa, o Gustavo, né? O Gustavo, vamos trocar de nome, pense no seu nome. É diferente. É diferente. Não porque é uma pessoa certinha, quadradinha, mas porque o Gustavo é um cara gracioso, não no sentido de gracinha, de xiste, de piadinha. Ele é uma pessoa que os gestos são graciosos. O Gustavo é um sujeito compassivo. Eu precisei dele. O Gustavo tem um bom coração, não guarda rancor. Ele me perdoou. Eu acho que é por aí. O Gustavo ele tem um palavreado diferente. Eu convivo com ele tem um palavreado diferente. E aí a gente já vai entrar no outro tópico ali, né? O seu falar, olha só, o procedimento, que é o seu testemunho, é a sua vida, e o seu falar, seja sempre, e olha só o advérbio, né? Sempre. O seu falar
Seja sempre agradável. E aí, numa outra tradução, um falar gracioso. Transmite graça. Como é gostoso conversar com o fulano, porque eu converso com ele e eu me sinto assim edificado. Eu me sinto abençoado quando eu converso com o fulano, com a fulana, porque, puxa, a pessoa tem uma palavra abençoadora. E aí outra expressão, palavra temperada com sal. A expressão traz a ideia de uma conversa saborosa. É gostoso conversar com o fulano. É gostoso conversar com a cicrana, porque ela tem uma palavra saborosa. Eu chego lá para baixo e não é bajulação, confetinho, mas é uma palavra abençoadora. A pessoa chega lá embaixo e ela levanta. Ela é curada, ela é restaurada, ela é liberta, porque a conversa é uma conversa agradável e temperada com sal. Isso é antigo, não é novo. Se a gente quer compartilhar, é a minha estampa, a minha vida e as conversas. Agora, se eu tenho a minha vida toda torta, e se a minha conversa não é uma conversa temperada com sal, é uma conversa de um crente chato, de um crente que sempre chega assim, ó, com o dedo em riste, com uma palavra acusadora. Um sujeito que não tem conversa, não tem diálogo, porque ele é categórico, ele é peremptório. Ele sempre está dizendo que todo mundo está errado, só ele está certo. Aquela conversa pesada, aquela conversa destrutiva. A gente sai destruído depois do papo, depois da conversa, porque é uma conversa... A gente consegue compartilhar o Evangelho assim? Não. Sejam sábios. Sejam sábios. A revista é atualizada, diz assim: portai-vos com sabedoria. A NVI diz: sejam sábios no procedimento. Então, comporte-se bem. Comporte-se bem. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Uma palavra abençoada, abençoadora para cada pessoa. Para cada pessoa. E aí, a expressão, né? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E aí uma outra expressão também que eu gostaria de destacar. Todas as oportunidades. Todas. Todas. E eu acredito numa coisa que eu vou dizer agora para você. Todos nós, todos os dias, temos várias oportunidades. É a gente que não aproveita. Mas todos nós, todos os dias, temos várias oportunidades. Eu tenho, todos os dias, várias oportunidades. Quanta gente que não passa pelo meu caminho. E eu sou prosviador, né? Eu sou conversador. Até ouvi um outro pastor dizendo que o pastor ganha vida na conversa, né? Porque é conversando, né? É dialogando. Essa é a vida do pastor. Conversa, diálogo, amizade. É assim que o pastor ganha vida na conversa. E eu concordo com ele. Quantas são as pessoas que passam pelo meu caminho? E de repente não puxam um assunto comigo? E você? Quantas pessoas não passam pelo seu caminho? De repente aquele familiar, aquele parente, que sempre esteve assim, ó,
Mas o sujeito um dia abaixou a guarda. Era a hora. Era a hora. Porque ele confiou em você. Era a hora então de você aproveitar a oportunidade e ter uma palavra não de condenação, não de ter uma palavra dura, é a palavra que transmite graça e a palavra temperada com sal. Era a hora. Porque todos os dias nós temos oportunidades. Olha que coisa bonita. Essa palavra, né? No grego, é kairos. É uma palavra cheia de significado no Novo Testamento. Porque é uma das palavras que indicam tempo. Tem o tempo cronos, o tempo cronológico, que é medido cronologicamente, e tem esse tempo aí, o tempo de uma grande oportunidade. Um tempo de Deus, que o próprio Deus cria e abre como uma grande oportunidade. Tempo, oportunidade. A palavra não enfatiza um determinado momento do tempo, mas sim um espaço de tempo cheio de possibilidades. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o kairós de Deus na sua vida. É Deus dando uma oportunidade, é Deus abrindo uma possibilidade, é Deus colocando uma pessoa no seu caminho, é Deus colocando uma pessoa na sua frente. Aproveite, porque não foi você, foi Deus que colocou aquela pessoa. É o kairós. É uma oportunidade, o próprio Deus. Mas aí, sabe o que acontece? A gente não aproveita. E por que a gente não aproveita? Porque a gente se retrai, a gente tem medo. A gente tem medo de evangelizar. Essa é a verdade. Eu até brinco com o Sebastião, acho que já falei para o César também, que são os frequentadores do presbitério. Tem pastor que tem medo de incrédulo. Se colocar uma pessoa de fora na frente do pastor, o pastor não sabe o que fazer. Tem medo. E aí eu penso que se o pastor tem medo, a comunidade vai ter medo. Se o pastor não sabe o que fazer, a comunidade não vai saber o que fazer. E o nosso erro, o nosso medo, é achar que a gente vai ser inoportuno, é achar que a pessoa vai nos julgar, vai nos rotular, vai nos estigmatizar. O Gustavo é crente, meu Deus, ele parecia ser um cara tão legal, mas ele é crente. E aí a gente tem medo disso. A gente tem receio, porque a gente não quer queimar o nosso filme. Porque ser crente é queima filme. Mas qual é o nosso erro? O nosso erro está aqui, ó. É uma coisa que tem mudado a minha vida. Uma palavra que eu li há um tempo atrás. A maior parte das pessoas quer conversar sobre coisas que realmente importam. Suas impressões sobre Deus, suas experiências em relação ao significado e à transcendência, suas tentativas de lidar com sua própria mortalidade, de lutar contra suas culpas e virtudes, seus sonhos e esperanças e seus mais profundos desejos. Elas querem conversar sobre estas coisas porque, sem elas, tudo que sobra da vida são reprises e compras, cópula e digestão, ganhos, perdas e economias, culminando na venda e autenticação de bens. Eu hoje estou convencido disso, que as pessoas querem conversar. Elas querem ter um papo cabeça. A vida é mais do que futebol, é mais do que novela, é mais do que uma camisa, uma bolsa. Nelson Rodrigues dizia, né, que nós somos estômago,
e sexo. Tem uma frase dele: o ser humano é estômago e sexo. E aí eu digo para vocês, será que é só isso mesmo? Será que nós somos esse bicho, esse animal? Estômago e sexo? Será que tudo se resume a estômago e a sexo? Eu não acredito. Eu não acredito. Porque todos nós queremos conversar. Todos nós temos essas dúvidas. Todos nós temos essa zona cinzenta dentro de nós. Todos nós temos temores. Como é que eu lido com Deus? Como é que eu lido com a morte? Como é que eu lido com as minhas culpas? O que é relacionamento? O que é amizade? Todo mundo quer conversar sobre isso. Todo mundo, exagerei, mas a maioria das pessoas querem. E é aí que está a nossa oportunidade. É aí que a gente tem que perceber que a pessoa abaixou a guarda. Ela abaixou a guarda porque ela começou a falar sobre culpa. E nós temos uma palavra para culpa. A pessoa abaixou a guarda porque ela começou a falar a respeito de Deus e do problema que ela tem com uma narrativa de Deus. Está aí uma oportunidade de eu apresentar o Deus da Bíblia, o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus, que é um Deus amoroso, um Deus generoso, um Deus bondoso. Está aí a oportunidade. A pessoa falou sobre morte. Ela não consegue lidar com a finitude, com a vulnerabilidade, com a morte. Está aí, porque o cristianismo tem uma resposta, o cristianismo tem uma direção. A pessoa falou, ela abaixou a guarda, é aí que eu entro. A pessoa falou que não tem amigos, que se sente sozinha. Eu sou um ser comunitário, eu sou cristão, eu sou chamado para amar as pessoas, e é aí que eu entro. Gente, quantas são as oportunidades que a gente tem? Porque a maioria das pessoas, quer conversar sobre o que realmente importa. As pessoas querem conversar sobre isso. E a gente tem o que dizer. A gente tem uma palavra. Então a gente tem que vencer esse medo, essa vergonha, que muitas e muitas vezes a gente tem. Porque a palavra de Paulo é clara: aproveitem todas as oportunidades. Ser bênção aqui é fácil. Ser sal no saleiro é a coisa mais fácil, é a coisa mais gostosa que tem. A gente cantar, a gente se abraçar, a gente se beijar, a gente ouvir uma boa música, a gente escutar um sermão meia boca, mas beleza, né? O cafezinho é gostoso. Tudo aqui é muito gostoso, mas a gente tem que ser sal fora do saleiro. A gente tem que ser luz nas trevas. Não adianta brilhar aqui. Não adianta brilhar aqui dentro. Não adianta. A gente tem que brilhar nas trevas. Tem muito crente que tem uma palavra para os crentes. Ah, que bom, graças a Deus. Mas eu quero ter uma palavra para os de fora. Eu quero ter uma palavra para os de fora, porque Deus tem me incomodado a rodar para fora, para fora, para fora, para fora, para fora. Porque se rodar para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, não é igreja, é clube. É clube. Clube com ênfase religiosa, clube com uma oraçãozinha, clube com uma pregação, mas é clube, porque roda para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Tem que ser para fora, para fora, para fora. É o mundo, é o mundo, é o mundo. Pensem nisso. Quem Deus tem colocado no seu entorno, ao seu lado, e que está nessa condição aí, quer conversar sobre coisas que realmente importam. Mas daí a gente chega lá, fala de Verdão, de Corinthians, de Santos, de São Paulo, de Portuguesa, a gente fala de novela, a gente fala de carro, a gente fala de bolsa, a gente fala de viagem, a gente fala dessas coisas. Ah, Gustavo, você está sendo muito radical. Não, tem hora para essas coisas.
Tem hora para essas coisas. Eu também gosto de trivialidades. Eu gosto, papo cabeça às vezes me cansa, às vezes é futebol mesmo. Porém, as oportunidades. Deus tem colocado à minha volta gente que quer conversar sobre coisas que realmente importam. E a minha tarefa é identificar essas pessoas e aproveitar as oportunidades sem ser inoportuno. Eu vejo que a pessoa baixou a guarda porque é o próprio Deus que já está agindo nela. É o próprio Deus que já está quebrantando o coração dela. É o próprio Deus que tem colocado a pessoa diante de nós. Então, Deus já está preparando. Eu só tenho que aproveitar a oportunidade. É só isso. Simples assim. Para meditar e orar. Como você se relaciona com os de fora? Como você se relaciona com os de fora? Ó, para a gente entender, nós aqui é os de dentro. Nós aqui é os de dentro. E como é que a gente se relaciona com os de fora? Como é que a gente se relaciona com essas pessoas? Quando eu voltei para a igreja, nos anos 90, início dos anos 90, o meu pastor me ensinava o seguinte: Gustavo, crente não se relaciona com descrente. Não se relaciona. Não vá mais na casa daqueles seus antigos amigos, não receba mais aqueles antigos amigos na sua casa. Agora, ó, você tem que pontuar, porque você é crente. Não se relacione mais. E eu cometi um dos grandes equívocos da minha vida. Caminhei para me tornar um crente chato. Porque o meu pastor tinha me ensinado que eu tinha que me relacionar só com os crentes, porque os descrentes eram pessoas perigosíssimas. Gente que fuma, gente que bebe, gente que ouve música do mundo, gente que frequenta determinados lugares, gente que isso, gente que aquilo, gente assim, gente assado. Será que a Bíblia ensina isso? Ou será que esse é um ensinamento equivocado da igreja? Porque a gente tem que ter relacionamento com os de fora. Tem que ter. Porque o sal tem que ser sal aonde? Fora do saleiro. A luz tem que brilhar aonde? Nas trevas. A gente tem que fazer diferença na vida dos de fora. Então pense nisso. Pense nisso. Como é que você se comporta? Como é que você se relaciona? Bom comportamento, mas conversa saborosa. Papo bom. Papo bom. As pessoas querem se relacionar com você. As pessoas querem tomar um cafezinho com você, porque você é gente boa e o seu papo é bom. Bom comportamento, mas conversa saborosa, são marcas da sua vida como discípulos de Jesus? Sabe o que me encanta quando eu leio os evangelhos? Sabe o que me encanta? As pessoas queriam estar com Jesus. Percebeu isso? As pessoas queriam estar com Jesus. E aí eu penso, Gustavo, será que as pessoas querem estar com você? Será que eu atraio ou será que eu repilo as pessoas? Você. Agora você é maldoso. Você. Maldoso. Você atrai as pessoas ou você repele as pessoas? Pense nisso. Porque o que de pior pode acontecer com um discípulo de Jesus é ele repelir as pessoas. Aí a gente está no caminho totalmente errado. Você tem estado sensível às oportunidades que o próprio Deus lhe concede para compartilhar a fé? As oportunidades.
Você tem estado sensível? Você está percebendo que dia após dia, gente cruza o seu caminho com a guarda baixa, falando algumas coisas assim para você, que você tem percebido que ela está querendo abrir o coração, que ela está querendo ter um relacionamento com você, uma amizade com você. Tem percebido isso? Porque evangelizar é responsabilizar-se. Essa ideia de entregar um folheto e cair fora, não cola na pós-modernidade. É relacionamento. É relacionamento. É caminhar com a pessoa. É caminhar. É caminhar com a pessoa. Você tem estado sensível? Para a gente pensar, né? Então, quando a gente deve compartilhar? Quando? Quando surgiu uma oportunidade. Não tem regra, não tem receita. Segunda, quarta e sexta, horário comercial. Quando compartilhar? Segunda, quarta e sexta, horário comercial. Não tem regra. Quando que a gente compartilha? Quando surge uma oportunidade. Surgiu, eu pontuo. Eu começo uma conversa. Começo a construir um relacionamento. Começo a ter ali um amigo espiritual. A gente não tem amigo? Amigo de carteado, amigo de... A gente tem tanto tipo de amigo, né? Amigo de trabalho, amigo de faculdade, amigo de um determinado esporte. Mas nós temos amigos espirituais? Gente com quem nós estamos caminhando e compartilhando o evangelho com essa pessoa? Porque a pessoa não tem que tomar uma decisão ali. Eu falei, a pessoa tem que decidir. Não. É um processo. É um processo na vida dela. É um processo. Então é uma amizade que eu estabeleço. Eu tenho isso para a gente pensar. Vamos nos colocar em pé? Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, a esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós. O seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação.
Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Vamos cantar mais uma vez a última estrofe. Missão é ação. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Senhor, muito obrigado por essa semana que se inicia. E eu tenho certeza que será uma semana cheia de oportunidades, cheia de kairós do Senhor. Eu peço que o Senhor dê sensibilidade a cada um de nós, para que possamos nos portar com sabedoria, possamos ter um bom procedimento, e também, Senhor, uma palavra graciosa, temperada com sal, que alcança o coração. Dá-nos essa palavra, Senhor, essa palavra de graça no nosso lábio, na nossa boca. Que nós possamos ser instrumentos, como nós cantamos, na nossa casa, no meio da nossa parentela, no nosso trabalho, na universidade, por onde formos, possamos ser um instrumento do Senhor. Unge as nossas vidas. Usa-nos, Senhor. Dá-nos uma boa semana, esta que se inicia. Conduza cada um dos nossos passos, tudo quanto fizermos, Senhor. A nossa preocupação primeira e única seja a sua glória. Que seja assim, Senhor. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, o consolo, o conforto, os dons e o poder do Santo Espírito repousem sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.